já está perto, avançado, é perigoso. Pode passar o microfone aí, né? Vai. Pode ir? Boa tarde, Rodrigo Viga, Jovem Pan. Tudo bem, Espíndola? Tudo bem, Braz? Feliz ano novo para vocês e sucesso com felicidade para o Flamengo. Pergunta que eu faço para você, Espíndola, e para o Braz. A cronologia dos fatos agora explicada pelo Vitor Pereira, acho que foi importante para desanuviar algumas dúvidas que existiam sobre a saída dele turbulenta do Corinthians e a chegada dele do Flamengo. Pelo que eu pude entender do que ele falou, o compromisso dele estava para se encerrar, ele se acertou com a diretoria do Corinthians e disse que dali ele não passava mais, aquele um ano ia ser rigorosamente cumprido, e a posteriori veio a proposta do Flamengo, que acabou, por certa forma, seduzindo, como ele disse, até aliciando ele por se tratar de um projeto maior do que era do Corinthians. Pelo menos foi isso que eu entendi do que falou o Vitor Pereira. Eu queria que vocês reforçassem mais ou menos essa tese, essa teoria, se foi realmente essa cronologia dos fatos, porque quando a gente ouve o outro lado, é muita mágoa, é muito rancor com um profissional gabaritado, vencedor, que está chegando aqui ao Flamengo, chamado de mentiroso, de traidor, que a história da sogra era, enfim, conto da carochinha. Eu queria que vocês se posicionassem sobre esse assunto, por favor. Bem, em relação... Eu estou muito resfriado, enfim. Em relação a essa sua pergunta, eu não sei, de fato, o que teve, quais foram os compromissos mútuos em relação ao Clube de São Paulo. O que eu posso falar é que quando fizemos o convite ao Vitor, quando nós fizemos a abordagem ao Vitor, a questão que mais o preocupou, com certeza, foi a do problema familiar em questão. Eu acho que dentro desse processo aí também tem o processo de convencimento para ele vir para cá, meu e do Bruno, usando, claro, sempre a grandeza do Flamengo, né? É o que nos possibilita numa negociação, num convite, você, na abordagem, você usar isso. A grandeza o Flamengo sempre teve, mas talvez em outros momentos não se conseguiu expor isso aí. Porque tem a grandeza, tem a parte financeira, eu acho que a gente usou isso no bom sentido. E o que eu posso falar, para contribuir com o que ele falou, é que, de fato, a questão que mais preocupava ele era a parte do processo familiar ali, que ele teria que passar, teria que conversar com os familiares. A gente deu esse tempo a ele, É evidente que a gente deu esse tempo num curtíssimo, eu acho que num tempo até que ele merecia mais tempo, mas a gente não deu isso a ele. Por razões óbvias, a gente precisava fazer uma movimentação rápida e foi isso que aconteceu. Tanto que tivemos que sair do Rio de Janeiro, uma estratégia em que a gente montou para fazer a conclusão dessa contratação. O que eu posso falar também é que jamais, em nenhum momento, a gente tocou o nome do Vitor Pereira enquanto ele trabalhava em outro clube, enquanto ele era técnico de outro clube. Isso pode ter a certeza aí que o Flamengo sempre foi correto e o Flamengo fez o que tinha que fazer nos interesses do Flamengo. E é isso que aconteceu. Bruno. Só reforçando o que o Marcos falou, a conversa iniciou pelo projeto esportivo, então, da parte esportiva, das ambições, da estrutura, da qualidade do elenco, da ambição, que eu acho que assim,
português de Portugal e o nosso aqui do Brasil, a gente entende de forma, quando ele fala ilusionar, aliciar, ele está falando de ambição, de vontade, na nossa linguagem aqui. Então, o convencimento passou muito pela grandeza do Flamengo, pela grandeza, pela qualidade do elenco, pela vontade da instituição, desde do presidente Rodolfo Landim, do Marcos Braz, minha, de todos que trabalham aqui no Clube dos Atletas, de lutar para conquistar todos os títulos e de ter essa possibilidade real. Então, do ponto de vista do projeto esportivo, essa ambição acho que o guiou no sentido de vir ao Flamengo, mas desde o primeiro minuto ele deixou muito claro que o que o preocupava era a situação familiar e que ele ia tomar uma decisão embasado no que a família dele colocasse para ele. Então, ele não pôde, inicialmente, apesar do desejo dele vir treinar no Flamengo, não pôde fechar com a gente, e aí precisou de um tempo para que equacionasse a questão familiar, que todos sabem que é uma situação complexa, grave. E aí, depois desse tempo, ele tomou a decisão dele conforme ele explicou. Oi, Marcos, Bruno, um feliz ano para vocês. Aproveitando a oportunidade, queria que vocês dissessem sobre as possibilidades de reforços relacionadas ao goleiro Rossi, ao meio atacante Quinteiro, e se o Vitor, ou vocês já conversaram sobre outras possibilidades relacionadas aí também a lacunas que o Flamengo vai precisar, e a temporada vai ser longa, de grandes competições, muitos jogos, enfim. Bem, depois que o Vitor foi contratado, todas as análises que nós fizemos de jogadores aqui, nós também conversamos, por razões óbvias, com ele. Mesmo quando ele estava em Portugal, a gente ouviu a opinião, dava a nossa opinião, tanto eu como o Bruno. Então, isso aí a gente vem fazendo sistematicamente, com jogadores que a gente conseguiu contratar, com jogadores que a gente não conseguiu contratar, com jogadores que a gente quer contratar. Então, em todos os sentidos, a gente vem conversando com ele. Isso aí sempre foi... Você fez parte do processo aqui. Em relação aos dois jogadores que você perguntou, são dois grandes jogadores. O Rossi era um desejo antigo do Flamengo desde quase do começo do ano passado. A gente chegou a fazer um comunicado com o Boca Júnior para saber quais seriam as possibilidades. A gente entendeu as razões do Boca de não seguir sequer numa negociação. Disputava ainda a Libertadores, tinha a questão do seu campeonato nacional, e isso ficou um pouco em banho-maria, até porque ele tinha o contrato do Rossi, se não me engano, até final de maio de 2023, então naquela época não era possível fazer qualquer tipo de movimentação. A situação do Quinteiro foi um pouco mais no final do ano, não tem absolutamente nada com esses dois jogadores. A gente quando tem um interesse do jogador, a gente vai analisando custo-benefício, a gente analisa até que ponto a gente tem que fazer um determinado exercício, esforço para fazer essa determinada contratação. Só que a gente, até se você fizesse essa pergunta aí do próprio Rossi na semana passada, a partir de ontem é que ele pode assinar qualquer pré-contrato, e ainda não tem absolutamente nada. O Flamengo respeita as leis, respeita todas as situações em que a gente pode iniciar uma contratação com o jogador. Mas são dois jogadores que a gente gosta, a gente entende que são jogadores qualificados.
Só para completar a questão, assim, a gente entende que você questionou das lacunas, né? Entende que é um elenco muito qualificado, que conquistou 2 títulos de uma grandeza enorme, a terceira Libertadores do Flamengo e a quarta Copa do Brasil, né? E que a gente sempre vai buscar qualificar o elenco, mas quanto mais qualificado o elenco for, mais difícil é essa missão, né? Então, primeiro a gente olhou para dentro, a gente fez a renovação do Felipe, fez a renovação do Davi, conseguimos trazer o Ayrton Lucas em definitivo, também foi uma negociação longa e difícil para que ele ficasse. A gente é muito grato ao atleta e seu agente pela força que fizeram. Anunciamos o Gerson hoje, de novo também deixar aqui a nossa gratidão a ele e ao pai, que fizeram todo o esforço do mundo para estar aqui. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bruno. Feliz ano novo. Queria perguntar para vocês em relação ao jogador que vai permanecer no Flamengo e outro que não veio, mas que ele deu uma declaração hoje que suscitou dúvidas no torcedor brasileiro, é o Cristiano Ronaldo. Ele chegou ao clube lá, ao Al Nassr, e falou que um clube do Brasil, ele teve uma oportunidade no clube do Brasil. Queria saber se vocês consultaram a situação do Cristiano Ronaldo para o Flamengo, diante de todo o espaço que o Flamengo tem no mercado sul-americano hoje em dia. Em relação ao atleta que permanece no Flamengo, saber como é que está a situação do Varela. A gente noticiou a questão do encaminhamento dos 4 anos de continuidade dele no Flamengo para o meio do ano. Isso já está para ser finalizado? Em que estágio se encontra? Obrigado. Um abraço. Sobre o Varela, ele também pode assinar pré-contrato e está bem encaminhado para que isso seja feito e no futuro próximo a gente consiga finalizar para que ele esteja em definitivo no Flamengo. Varela foi isso. A gente gosta do jogador, um jogador que disputou aí 2, 3 jogos na Copa do Mundo. A gente entende que vai ajudar bastante nesses próximos anos, caso a gente consiga fazer os ritos processuais que a gente precisa fazer ainda. É isso. Em relação ao Cristiano Ronaldo, eu acho que ele já tem um novo clube. Boa sorte a ele. Acho que falar de Cristiano Ronaldo aqui é até uma utopia. Marcos, aqui, queria te perguntar sobre a negociação do Gerson, porque tiveram vários capítulos, né? E em alguns momentos até a gente tinha a impressão de que estava tudo muito bem encaminhado. Ele veio com todas as malas praticamente, e aí depois, até falamos lá no Catar, você falou para mim que não tinha nada ainda, porque estava muito difícil realmente. Queria que você pudesse falar um pouco sobre essa negociação e o quanto também teve de vontade do Vitor Pereira em contar com o Gerson, além também da vontade de vocês como dirigentes, entendendo que o Gerson é uma peça fundamental para essa equipe. Obrigada. A situação do Gerson é uma situação em que eu discordo de um monte de algumas análises, de algumas situações em relação ao Gerson, no seguinte sentido: o Gerson deu certo na Europa. O Gerson fez uma temporada de 11 gols, 10 assistências, contribuiu e muito para o Olympique e para a Champions. Então, assim, quando se faz uma análise de que só porque o jogador ou o atleta não quer ficar lá na Europa é porque não deu certo, eu acho que além de ser rasa, é preconceituosa. O jogador pode querer voltar a jogar no Brasil, num clube em que ele vai se sentir bem, que ele vai ganhar bem também, que vai ganhar em dia, que tem possibilidades enormes de ser campeão. Então, assim, foi isso que aconteceu. Agora, nesse entendimento, o Olympique também tinha o mesmo que eu, que ele tinha dado certo lá. Ele deu certo lá. E por isso que não facilitou em nenhum momento a venda dele, porque eles entendiam que o valor do Gerson seria um valor ainda maior do que eles adquiriram. Por isso, pela sua
relação que ele teve, pela sua fase que ele teve lá no Olympique, pela sua trajetória, fez 11 gols. Isso não é brincadeira, não é qualquer um. Vocês podem pegar em números lá na França, lá, isso não é qualquer um. Enfim, e por esse sentimento é que os valores em que o Gerson foi posto, se tivesse uma negociação, era muito acima do que eles tinham comprado. Por isso foi não novela, mas foi uma negociação que teve que ter muita paciência, que teve que fazer com muita criatividade. A própria estruturação da nossa proposta, eles não aceitavam, porque eles não queriam mais ter nenhum percentual com o Gerson. Isso aí facilitaria muito se eles ficassem com um percentual por uma futura venda. Então isso aí fez com que o Flamengo tivesse que fazer um empenho maior. Enfim, então quando ele veio para cá, não tinha absolutamente nada, as coisas foram passando, a gente também ficou deixando claro que o Gerson seria importantíssimo para a gente nessa temporada, mas os primeiros 3 meses, o primeiro mês de janeiro, num treinamento, e no final de janeiro, de uma competição, numa final de Supercopa, depois na sequência de um campeonato mundial, que a gente precisa passar de uma semifinal para ir ao encontro possivelmente de um Real Madrid. E depois, na sequência disso aí, uma decisão de Recopa, que também é importante para o Flamengo. O Flamengo, na história do Flamengo, só ganhou um título internacional dentro do Maracanã, dentro do Rio de Janeiro. Então a gente tem a possibilidade de, mais uma vez, ganhar um título internacional aqui dentro. Então, eles também tinham essas informações todas, e aí foram muito duros. O Bruno foi incansável nessa negociação, a gente fazia papéis diferentes ali, enfim, mas tudo bem, muito bem ajustado, e graças a Deus eu acho que ganhou o Flamengo, deu tudo certo, e agora ele está perto da gente aí. Tomara que ele consiga fazer aqui a grande temporada que ele fez, quando ele fez os 11 gols, as 10 assistências, que ele foi importantíssimo. E só complementando do Vitor, eu e Marcos falávamos constantemente com o Vitor de diversos assuntos. Era bom dia, como está a negociação do Gerson? Bom dia, como está a negociação do Gerson? Depois, próximo assunto. Acho que eu respondi a pergunta se era importante para ele. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Bruno? David Sharp, do Antenados da Jogada. Queria perguntar para vocês, até para esclarecer, em relação à saída do Dorival, porque para ele achava que ia ficar, e para muita gente também. Né? As informações que a gente tinha era que sim, o Dorival ia ficar por causa dos títulos e tudo mais. Apesar de que o final do trabalho dele foi, digamos assim, bem contestável, né? Criticado pela perda da qualidade do jogo. Aí eu queria saber de vocês, em que momento vocês desistiram de ficar com o Dorival e se chegaram a avisar para ele, como é que foi esse desligamento do Dorival? Vamos lá. Primeiro, eu acabei de apresentar um técnico aqui há 10 minutos atrás. Eu fico numa situação desconfortável em falar da saída do Dorival. O que eu posso falar é que quando abordamos o Dorival lá atrás, enquanto ele estava em outro clube, a gente foi sempre muito respeitoso com a gente. O Flamengo foi muito respeitoso, cumprimos absolutamente tudo com ele. É uma pessoa que eu acho que, pelo menos eu aqui dentro do departamento profissional do Flamengo, não tem nada o que falar, só que a gente entendeu que deveria fazer um outro caminho, foi decidido. Eu não vou falar agora de coisas para trás, de pontos para trás, ou de datas de situações aqui, né, algumas delas que eu não me recordo. Sim, eu entendo a tua pergunta a respeito, mas assim, eu acho que não tem mais sentido falar os técnicos aqui em que passaram aqui. Eu sou grato a todos. Acho que é só gratidão mesmo, pelo trabalho, pela seriedade, caráter e pelos títulos e que ele faz parte da história do Flamengo. Um ano importante demais e maravilhoso para o clube. Brás Spinel, muito boa tarde aos senhores. É um prazer imenso estar aqui nessa tarde
incrível. Brás, com todo respeito, Spinel, com todo respeito também, uma pergunta que eu acho que mexe com a paixão dos torcedores, né? Os torcedores muitas vezes não conseguem enxergar a complexidade que é por trás das câmeras, né? As negociações, esse universo todo que envolve uma contratação de um treinador, de um jogador. Isso é muito desgastante e delicado. Dentro disso, ou você, Brás, ou o Spindel, um dos dois poderia responder, se possível. Eu lembro que o Duílio Monteiro Alves, lá, o presidente do Corinthians, ele comentou que o Flamengo não tinha nada que ver com a decisão do Vitor Pereira. O Flamengo apenas estava fazendo o trabalho dele, né, e contratando um treinador que o Flamengo acha que tem que contratar e deve contratar. Existe, Brás, entre Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, dentro desse universo de diretorias, né, alguma rusga, coisa do tipo? Não. Só para colocar uma pedra em cima desse assunto que é importante lá para eles e importante também para os profissionais que desejam saber. Eu, por exemplo, preciso saber disso aí. Até da forma respeitosa que o Flamengo entrou na negociação com o Vitor Pereira, eu posso te afirmar que não poderia ter nenhum desconforto em relação a isso. Eu julgo que tem uma boa relação as diretorias, e há um tempo atrás, da mesma maneira em que quando eu digo o Flamengo, fizemos uma análise em relação a se poderia vir o Vitor Pereira para cá, há um tempo atrás eles fizeram em relação ao Jorge Jesus. E em nenhum momento você viu qualquer pessoa da diretoria questionar isso aí. Eu acho que é do jogo, eu acho que amanhã você pode ter algum jogador ou pode ter algum treinador que possa fazer uma grande carreira no Corinthians. Eu acho que isso aí não tem absolutamente problema nenhum. E também eu não vi aí eu estou falando em relação à sua pergunta. Eu acho que o presidente do Duílio, ele falou de uma forma muito respeitosa e é o mesmo respeito que eu falo aqui em relação a ele. Brás, Spindel, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil. Brás e Spindel também, né? O torcedor não tem jeito. Começou o ano, janela de transferências, fica naquela expectativa. E você chegou no final do ano, para o final do ano, a dar uma entrevista e falou que se o Flamengo conquistasse a Libertadores, fosse jogar o Mundial, teria aí um reforço, que o que você disse, se não me engano, foi de nível mundial. Queria que você falasse sobre isso, se esse reforço ainda vem, se você se referia a um nome como Gerson, por exemplo. E queria que você falasse também, vocês dois, se possível, o que vocês sabem já sobre o Mundial de Clubes, que vai ser disputado no Marrocos. O torcedor está muito ilusionado com essa competição, mas ainda não tem... falta menos de um mês para começar e não tem nenhuma informação de qual cidade vai ser, onde vai ser semifinal, enfim. Vocês podem falar alguma coisa sobre isso? Eu posso, até para esclarecer, para não deixar a pergunta sem resposta, você usou exatamente o mesmo verbo em que eu usei na entrevista. O que eu falei, o que eu deixei claro, é que em função do Mundial de seleções serem em novembro, dezembro, o campeonato mundial de clubes seria um pouco mais na frente. Seria em fevereiro. A gente, na época, eu não me lembro se já tinha definido como fevereiro, mas a gente saberia que teria as janelas abertas para contratações. Que isso, em outros momentos, a gente não tinha essa possibilidade. Momento até que o Palmeiras teve ano passado, quando disputou, e que as janelas estavam abertas. Inclusive, eu falei do Atlético Paranaense, que era o time que jogava contra a gente. A gente vem incansavelmente procurando, vendo, tentando ajustar
outras grandes contratações. É o nosso dever aqui. Agora, juntam isso como questões políticas. O que eu falei exatamente foi isso aí. É que como a janela estava aberta, a gente teria a possibilidade de... E a gente vem tentando, a gente vem chegando. Para mim, eu acho que o Gerson é uma grande contratação. O esforço que o Flamengo fez... É o que eu falo, eu acho que tem também um pouco de preconceito em relação a isso. O esforço que o Flamengo fez nessa negociação do Gerson foi um esforço enorme de todas as partes, inclusive do atleta, do procurador do jogador, que é o pai, do presidente Rodolfo Landim, de todas as pessoas envolvidas nesse processo, que é um jogador que, para mim, ele volta ainda mais forte, ainda falta mais qualificado do que foi, porque pela experiência de jogar uma Champions, de experiência de jogar um campeonato francês. Então é isso, eu acho que é só para deixar claro em relação a isso aí. Deixa eu aproveitar só para fazer um agradecimento especial ao departamento jurídico, acho que faz parte do mundo do futebol, mas essa negociação foi concluída dia 31, e aí a gente virou dia 31, 1º e 2 aí rodando documentação para fechar. Então... E a gente estava o tempo todo, a gente estava com medo dessa negociação, a gente estava com muito mesmo. Às vezes acham que a gente trava a negociação ou para passar no momento certo, para falar que é do Natal, que é do Réveillon. Não foi uma negociação muito dura. Os franceses foram cordiais, mas duros também. Em relação aos números, enfim, e você pode ter a certeza que eu não queria ter acordado, eu e o Bruno acordamos 3, 4 horas da manhã do dia 31, até porque por razões óbvias a gente ia ficar até mais tarde nesse dia, né? Então a gente acordar 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, por causa do fuso horário, para que isso aí a gente conseguisse enterrar. Então, assim, podem ter certeza que a gente trabalhou bastante para essa negociação sair. Só uma coisinha sobre o Mundial. Você tem informação de você semifinal, final? Então, a gente já tem 7 e 11. 7 e 11, a gente já tem, obviamente, todos os regulamentos, regra de inscrição, etc. A gente tem a previsão que seja no Tanger e Rabat, né, semifinal, e espero que a gente esteja na final. Vamos fazer todo o esforço para estar lá em Rabat, dia 11, mas ainda não está confirmado. Eu acho que o chaveamento e também a confirmação das cidades logísticas deve sair ali até meados de janeiro. A nossa ideia é sair... porque precisa dos ajustes, tem trocas lá da FIFA. A nossa ideia é sair aqui no dia 2 de fevereiro, à noite. Penúltima pergunta. Boa tarde, Braz, Spindel, boa tarde a todos. Eu queria saber, eu sei que vocês já falaram bastante sobre o Bruno Vilafranca do Coluna do Fla. Eu sei que vocês já falaram bastante sobre essa negociação do Gerson, mas eu queria saber de vocês, né, e o Bruno explicou bem aí, que dormia e acordava pensando nessa negociação. Para vocês, qual foi o ponto em que vocês perceberam? Viramos o jogo, agora ele vem, foi o aumento, né, do que o Flamengo propôs aos franceses, foram eles que afrouxaram porque o treinador não vinha utilizando o Gerson e eles entenderam que era melhor fazer a negociação. Para vocês, em que ponto esse jogo virou a favor do Flamengo? Obrigado. Olha, a gente estava até brincando ali que foi um parto de 12 meses, né? Assim, foi uma negociação longa, duríssima. De fato, várias vezes a gente achou que não ia ser possível pela distância dos valores e pela distância de conceitos que o Marcos colocou aqui, porque o Gerson foi para a Europa, foi muito bem no Olympique. O Olympique foi segundo colocado no campeonato francês, classificou para a Champions. Isso dá direito a uma premiação maior do que qualquer premiação que a gente lida aqui na América do Sul. O Gerson foi um dos principais atletas do elenco, 11 gols, 10 assistências.
E em nenhum caso que o jogador da idade dele dá certo, o clube aceita transferir por um valor menor do que pagou. Então, e a gente compreendia, mas acho que tanto o nosso desejo, persistência do presidente, do Marcos, minha, o desejo do Mister e o posicionamento do Gerson e do pai dele, que em nenhum momento, a partir do instante em que o Olympique decidiu que aceitava transferir o atleta, em nenhum momento eles quiseram ouvir qualquer proposta de qualquer outro clube. Então, isso foi fundamental. A decisão do Olympique de transferir o atleta, e o atleta, ok, desde que seja o Flamengo, senão, obviamente, ele poderia cumprir o contrato lá no Olympique. Esse posicionamento deles foi fundamental, e aí depois a persistência do Marcos, minha, de negociar, de encontrar as soluções, e assim, de fato, foi na última semana ali, acho que do dia de quinta-feira para frente, ali que a gente ficou realmente mais otimista. Sempre uma negociação desse tamanho, ela pode, na redação da minuta de contrato, pode ter alguma coisa que não foi discutida e a negociação volta toda atrás e não acontece, mas a partir de quinta-feira ela só não ia ocorrer assim, se fosse uma atitude muito intransigente, porque o desejo das partes estava muito claro, e dali ela já ficou muito próxima. E esse momento em que o Bruno acabou de falar aí, em que o Olympique decide vender de qualquer maneira, e o Gerson e o procurador se colocam, ou colocam para o clube, que só querem vir pelo Flamengo, isso tem que ser colocado de uma maneira com muita calma, de uma maneira com muito cuidado, para não dar uma conotação de que o Flamengo estaria se apropriando disso, se beneficiando disso. Então a gente deixava bem claro para o Olympique que a gente não queria esse benefício. Quando eu falo nesse benefício, a gente simplesmente não conseguia aumentar ainda mais a proposta. O Flamengo, com toda a grandeza, a gente tem a moeda contra, a gente está no continente sul-americano, enfim, a parte financeira chega uma hora que ela também, por mais que a gente queira, a gente não consegue acompanhar outros clubes na Europa. E aí, quando o empresário, o jogador falou, só saio para o Flamengo, eles botam uma responsabilidade maior ainda na gente para que a gente possa fazer maior situação possível e explicar, meio que até didaticamente, o porquê que a gente não pode pagar mais. Enfim, eu acho que foi um final muito feliz, muito legal, em que a gente está muito satisfeito. E aí deixar também o agradecimento ao diretor e ao presidente do Olympique por esse aspecto que o Marcos falou. Foi uma negociação dura, justa, transparente de todas as partes, e que eu acho que ela foi muito clara e limpa, e o Olympique tem certeza de que o Flamengo foi claro, limpo, honesto, e que chegou no seu limite que poderia fazer de esforço financeiro para o Gerson estar aqui no clube. Braz, aqui, boa tarde. Braz, após a Copa do Mundo, se mudou o comando técnico da seleção brasileira e o seu nome vinha sendo muito especulado para ir para a CBF. O presidente Edinaldo meio que jogou um pano e falou que só ia resolver em janeiro. Queria saber, já chegou um convite para você ir para a CBF? E caso chegue, qual vai ser a sua decisão? Você pretende continuar no Flamengo ou deixa o Flamengo e vai para a CBF? Como é que está isso? Eu nunca nem pensei nessa possibilidade. O que eu acompanhei foi em mídia social, e que de fato saíram em alguns lugares, mas eu nunca pensei nisso. Não vou falar, e nem falei na época, que eu achei que na época falar sobre esse assunto
era inoportuno e não seria correto com os profissionais da época lá, mas eu nunca pensei nisso. Não vou falar de inalação. É evidente que CBF e Seleção Brasileira é uma grandeza enorme, mas nunca tive nenhum, para deixar claro aqui, nunca tive nenhum convite, não tem absolutamente nada, mas lógico, a gente fica feliz do nome ser lembrado sempre que seja uma ocasião como essa.